Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a la Academia Virtual Bayer 2021, una nueva jornada donde los productores de Bolivia y Paraguay están unidos a través de la tecnología de Bayer. Buenas noches, Ana María. Pablo, buenas noches a todos ustedes. Ya estamos en la cuarta jornada. Pablo, Bayer está realmente compartiendo toda la experiencia de diferentes expositores de varios países, tanto para Bolivia como para Paraguay. Vamos a iniciar en esta noche de frío saludando a nuestra gran amiga Field Marketing de Paraguay, Lucía Boya. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están por ahí? Mucho frío, espero que las pérdidas de los cultivos allá en Paraguay no hayan sido tan fuertes como hemos tenido nosotros aquí en los valles de nuestro departamento. Hemos sufrido pérdidas por esta helada que nos ha llegado. Sí, acá en Paraguay estamos en una situación similar. Tuvimos 2 días de helada, entonces esperamos esta semana tener una estimación de daños, pero la verdad que pegó muy fuerte, lastimosamente. Son gajes del oficio, cosas que siempre nos pasan a los productores. Lamentablemente, a pesar de todo el esfuerzo, hay cultivos de chía que tenemos acá que ya prácticamente estaban por cosecha y estas heladas definitivamente han hecho que esos cultivos vayan directamente a pérdida. Pero Lucía, arranquemos con esta noche de repente con el saludo desde Paraguay para todos los productores que se encuentran en la plataforma Zoom de la Academia Bayer. Sí, así mismo, bueno, quería darles la bienvenida a todos a esta cuarta capacitación de la Academia Virtual Bayer en su edición 2021. Esperemos que la charla de hoy sea del agrado de todos, es un tema súper interesante. Esperemos que puedan aprovecharlo y bueno, están abiertas las preguntas en el chat y en el Q&A que está en la barra de herramientas por cualquier pregunta o consulta que quieran hacer. Muy bien, Lucía, muchas gracias. Entonces vamos a continuar, vamos a dar la bienvenida también a Field Marketing Bolivia, Alexander Peraza. Alexander, buenas noches, ¿cómo está? Hola Anita, Pablo, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros amigos agricultores, tanto de Bolivia como de Paraguay. Realmente, una vez más, muy felices de poder compartir con ustedes esta versión de la Academia, esta cuarta conferencia que vamos a tener, que con seguridad va a ayudar muchísimo a todo nuestro sector. Esto simplemente para recordarles, en la academia anterior se hizo una encuesta donde se vio la necesidad y principalmente qué era lo que el agricultor quería que se dé como capacitación y sugirieron muchísimo los temas relacionados a suelos, así que estamos aquí como Bayer una vez más cumpliendo aquello que nuestros amigos agricultores nos piden y que va a sumar mucho a nuestro sector agrícola. Gracias, Alexander. Nosotros vamos a continuar porque tenemos la grata presencia del doctor Edward Moreno aquí en el set virtual de Bayer en esta academia que definitivamente va a marcar un antes y un después en todo lo que es las capacitaciones a nuestros agricultores. Vamos a presentar en este momento a nuestro amigo, el doctor Edward Moreno, en el sector Tu Campo Seguro, Ana María. Así es, comentarles que en esta ocasión, además de contar con la presencia del doctor Edward, ustedes van a poder lanzar sus preguntas, escribirnos en el chat, tanto de la sala Zoom como de Facebook. Envíenos sus preguntas para que el doctor finalice su exposición y pueda responder a las consultas que ustedes tienen. Vamos a presentarlo, por favor, al doctor Edward Moreno. El doctor Edward Moreno Coimbra, veterinario zootecnista con maestría en epidemiología, experto en buenas prácticas ganaderas y bioseguridad. Es un placer tenerlo aquí en el set de la Academia Virtual Bayer 2021. Doctor, buenas noches, un placer tenerlo aquí. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Pablo. Muy buenas noches a todos los que están conectados en la plataforma de Zoom de la Academia Bayer. En esta ocasión, en el sector de Tu Campo Seguro seguiremos hablando de lo que es la bioseguridad en establecimientos agropecuarios. Doctor, la plataforma es suya y están viéndonos a través de las páginas de Facebook de Bayer Paraguay y de Bayer Bolivia. Muchos productores que están atentos para saber cómo van a protegerse mejor de este mal tan endémico. Lo dejo entonces con su presentación, por favor. Muchas gracias. En esta oportunidad vamos a hablar de dos cosas muy importantes dentro de lo que es las medidas de bioseguridad en los establecimientos agropecuarios.
hablaremos sobre lo que es el uso correcto de los equipos, del equipo de protección personal, y en una segunda parte hablaremos sobre algunas medidas de mitigación para la prevención de lo que es el COVID-19 en los establecimientos agropecuarios. ¿Qué es un equipo de protección personal? Comprende todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas incluso que utilizan los trabajadores para protegerse contra posibles riesgos de exposición ante agentes biológicos, físicos y químicos. Según el lugar donde uno utiliza este equipo de protección, podemos clasificarlo en equipos para la cabeza, para protección auditiva, para protección visual, para protección de manos y brazos, protección de los pies y las piernas, incluso protección del cuerpo, incluso protección de respiratorios. Es importante considerar que el equipo de protección personal no reduce el peligro, solamente protege al personal o al individuo del ambiente y del grado de exposición. El equipo de protección personal es muy importante cuando vamos a trabajar en los establecimientos agropecuarios. Capacitar al personal sobre el uso correcto, sobre todo cuando el personal está expuesto a algunos agentes químicos, porque esas malas prácticas son las que nos van a llevar a un riesgo eminente para que haya una mayor exposición ante estos productos químicos y el personal pueda sufrir alguna toxicidad de acuerdo al producto que está manipulando. Es importante que en la capacitación que se da al personal en el uso correcto de estos agentes químicos, la categoría, cuando hablamos de estos productos, es importante que el personal sepa distinguir la categoría de estos productos, porque están clasificados en productos que son muy tóxicos, hay productos que son de menor toxicidad, algunos que son de toxicidad moderada, algunos que son ligeramente peligrosos y otros que no tienen mayor significancia en su manipulación. Por eso es importante que cuando el productor o el personal que está manipulando estos productos en los establecimientos agropecuarios lean bien antes de usar un producto la etiqueta, que vienen prácticamente todas las recomendaciones sobre el uso correcto de estos productos. Incluso en la parte de esta etiqueta hay unos pictogramas donde nos van a dar a través de algunas imágenes algunas recomendaciones para que el personal pueda usar de forma apropiada estos productos. En los pictogramas, por ejemplo, podemos ver las recomendaciones respecto al almacenamiento de los productos, algunas recomendaciones en la manipulación, algunas recomendaciones para la seguridad del personal, incluso algunas advertencias para que no estemos contaminando de repente algunas aguas o estemos exponiendo a algunos animales ante el peligro cuando estamos usando estos productos. Es importante conocer las vías de ingreso de estos agentes que son tóxicos para el organismo para que hagamos una correcta manipulación de los mismos. Esas vías de ingreso, por ejemplo, tenemos desde la frente, las sienes, el abdomen, las palmas, el antebrazo y las palmas incluso de los pies, que son lugares por donde puede ingresar estos tóxicos al organismo. Como decía anteriormente, es importante considerar, por ejemplo, en la vía cutánea el ingreso se puede producir por contacto y absorción de algún producto químico a través de la piel. Algunos productos también pueden ingresar a través de la vía ocular cuando los ojos no están protegidos correctamente a través del uso de anteojos o a través del uso de máscaras faciales. Hay una mayor exposición del personal y que puede estar contaminándose con estos productos. También la vía digestiva, el ingreso al organismo se puede producir cuando el personal hace malas prácticas en el uso adecuado de estos equipos de protección y está de repente consumiendo algún alimento,
que está contaminado y puede también haber una vía de ingreso hacia lo que es el organismo. Bien, el equipo de protección personal protege solo cuando se usa de forma adecuada, de forma correcta. Si es que no hay un uso correcto, puede que el producto que estamos manipulando haya ingresado a través del equipo y pueda haber una exposición ante algún producto y la piel esté prácticamente en contacto con ese producto. Entonces, en vez de protegernos el equipo de protección, más al contrario, nos va a poner en contacto permanente y va a aumentar el riesgo de exposición frente a estos agentes que son químicos. Entonces, acá daremos unas recomendaciones paso a paso para el colocado correcto de lo que es el equipo de protección personal. Primero, cuando llegamos a un establecimiento agropecuario, debemos, en el momento de que llegamos, quitarnos de todos los objetos que llevamos nosotros mismos, como joyas, reloj, algún teléfono o algún otro material como bolígrafo, dejarlos de repente en el vehículo antes de ingresar a la propiedad y ubicarnos en algún lugar que sea lejano al área limpia dentro del establecimiento. En el punto 2 podemos ver ahí que cuando ya empezamos a colocarnos el equipo de protección, que es aséptico, nos empezamos a colocar las botas, el vestuario. En el punto 3 vemos de que en la primera clase hemos hablado sobre lo que es cada establecimiento debería tener un área definida para lo que es el vestuario del personal, y este es un área ya considerado un área limpia para que el personal empiece a vestirse de manera adecuada. Siempre es bueno inspeccionar de manera y cerciorarse de manera correcta de que todo el equipo que estamos llevando de protección personal sea del tamaño correcto y de la calidad apropiada, porque muchas veces podemos cometer un error y lo que estamos llevando no sea el material adecuado. Debemos iniciar el procedimiento para ponernos ya el equipo de protección, higienizándonos bien las manos, como cuando uno va a hacer una cirugía. Debemos limpiarnos bien las manos para posteriormente colocarnos ya los guantes que sean adecuados. Posteriormente debemos colocarnos ya las batas o de repente un overol que sea desechable para que podamos estar ya bien protegidos. Posteriormente ya nos colocamos la mascarilla facial de forma adecuada y posteriormente igual nos vamos protegiendo ya la cabeza a través del uso correcto de algunas gafas protectoras de repente para cubrir los ojos y la cabeza también. Entonces podemos usar algunas gorras quirúrgicas que cubren el cuello y la cabeza. Debemos en lo posible, ¿no?, usar de repente un delantal que nos permita ya estar mucho más protegido, y finalmente usar un guante ya que sea un poco más largo que nos vaya a proteger incluso agarrando el puño ya de lo que ha sido la bata o de repente el overol que estamos usando, que es desechable. Es importante siempre hacer una capacitación sobre primeros auxilios al personal que trabaja en el establecimiento agropecuario para que ellos sepan qué hacer en el momento de que hay algún personal que ha tenido contacto a través de los ojos, de la piel, o de repente ha inhalado algún producto o de repente ha llegado incluso a ingerirlo. ¿Qué hacer en estos momentos? El personal que está ya capacitado y que puede prestar los primeros auxilios puede recurrir a ese entrenamiento previo que ha tenido. Puede observar si es que algún personal ha entrado con algún producto exponiendo a través de los ojos, puede lavar con abundante agua. Si ha habido contacto con la piel, tiene que retirar inmediatamente toda la ropa que está contaminada y poder lavarla inmediatamente o sumergirla en agua. Si ha podido observar de que hay inhalación, tiene que llevar a un lugar ventilado a esa persona, o si es que ha descubierto que hay alguna ingestión, trate de enjuagar la boca bebiendo agua, de repente 1 o 2 vasos en ese momento. Bien, en esta segunda parte algunos consejos sobre lo que es medidas de mitigación
para la prevención del COVID-19 en los establecimientos agropecuarios. Para ello es importante considerar la cadena epidemiológica que tiene este virus, que es el COVID-19. Sabemos de que para que ocurra y persista la enfermedad en un establecimiento, tiene que estar la persona, el virus y el medio ambiente tiene que ser favorable para que haya la persistencia de este virus. Sabemos de que el virus no discrimina ni edad ni sexo en las personas, por lo tanto, cualquier persona puede estar muy sujeto a contagiarse con esta enfermedad. Es importante considerar de que la desinfección de todos los materiales que ingresan con las personas al establecimiento, porque el virus puede estar permaneciendo en objetos, en los materiales que estamos introduciendo. Entonces esto es importante considerar de que en algunos materiales puede persistir durante 24 a 48 horas. Por ejemplo, los utensilios que utilizan el personal, como los cubiertos que están compartiendo ahí, puede estar contaminado. Es importante establecer flujos dentro de lo que es el establecimiento agropecuario, estableciendo una entrada y una salida, así como evitar incluso algunas reuniones, la recreación dentro de lo que es el establecimiento agropecuario. Finalmente, algunas recomendaciones que están establecidas ya dentro de lo que es el manual de mitigación de riesgo, que ha sido ya publicado a través de las páginas de tanto el SENASA, FEGASACRUZ, algunas instancias como la gobernación, sobre algunas recomendaciones que están basadas en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, como el ingreso de transporte, el registro de personas que ingresan al establecimiento, lavado y desinfección de manos, el uso que estábamos hablando precisamente del equipo de protección de personal y sobre todo las medidas de distanciamiento. Con eso estamos finalizando esta sección de bioseguridad en establecimientos agropecuarios. Muchas gracias a todos. Gracias, querido doctor. Por favor, no se vaya todavía. Queremos hacerle algunas preguntas que ya llegaron para poder compartir con toda la gente que nos está viendo en diferentes lugares, en sus haciendas, en sus propiedades. Y qué belleza, cómo es la tecnología que nos permite desde la comodidad de nuestros hogares poder recibir todo este tipo de capacitaciones. La primera pregunta, doctor, por favor. Nos dicen, una vez usado el equipo de protección personal, ¿qué es lo más recomendado para hacer con los mismos? Muchas gracias. Una pregunta muy interesante. Hemos hablado sobre la forma correcta de colocarse el equipo de protección personal. Y es muy importante también, una vez nos quitamos ese equipo de protección personal, ¿qué hacemos con el equipo? Muchas veces, cuando no tenemos un lugar adecuado donde dejarlo, a veces lo dejamos en cualquier lugar. Lo recomendable es de que la persona que ha usado ese equipo de protección, si ha usado, por ejemplo, un overol que es desechable, de la misma manera que se lo colocó, hay un procedimiento establecido dentro de su protocolo de la forma para quitarse correctamente este equipo de protección y llevarlo hacia un lugar seguro. Yo recomiendo siempre a la persona que lleva hacia una propiedad el equipo de protección, se retire con el equipo de protección, obviamente asegurándose de que esté en una bolsa apropiadamente para que no esté expuesto en el medio ambiente y más bien vayamos dispersando de repente algún agente, ya sea biológico o químico, en el lugar donde nos estamos trasladando. Doctor, hay una mala práctica, sobre todo en nuestros agricultores aquí en Bolivia. La gente que hace las aplicaciones de repente están acostumbrados a bolear con la coca, a pichear, ¿no es cierto? Eso es muy complicado porque definitivamente el tema de juntar un alimento o algo que uno va a llevar directamente a la boca con cualquiera sea el defensivo agrícola que está aplicando es complicado. Coméntenos un poquito al respecto. Así es, Pablo.
son malas prácticas, usted lo decía, que siempre van a estar exponiendo al personal ante un posible contacto con agentes que está manipulando en ese momento. La recomendación es bien tajante y por eso es que se debe capacitar previamente sobre la importancia de hacer buenas prácticas en el uso correcto de lo que es los agroquímicos, ¿no? En este caso, cuando se establece un protocolo, hay que involucrar a los propietarios, a los gerentes, si es posible, para que se bajen líneas y se cumplan ya las recomendaciones que se dan. No solamente cuando se está masticando de repente la coca, sino el fumar, el comer algún alimento, eso nos va a llevar a un mayor riesgo. Gracias, doctor. Y nos preguntan también, ¿qué recomendaciones daría al personal de campo en el uso de los instrumentos personales para evitar el contagio del COVID? Bueno, el personal es mejor si es que el personal tiene designado un material, por ejemplo, hablábamos de los utensilios que se utilizan en un comedor, en un establecimiento agropecuario, porque ya veíamos que el virus que ha manipulado de repente una persona y está contagiada y que no se logró detectarla a tiempo, ese virus puede permanecer hasta 48 horas en ese utensilio que no fue bien desinfectado. Entonces la recomendación es que cada personal tenga su propio utensilio. Perfecto, muy agradecido, doctor, como siempre. Lo esperamos nosotros en la próxima versión de Tu Campo Seguro aquí en la Academia Virtual Bayer. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Vamos a continuar, queridos amigos, con nuestra siguiente expositora. Una persona que realmente ha sido muy esperada y muy comentada en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Facebook, en las plataformas y redes sociales donde se ha estado lanzando la invitación para esta jornada de la Academia Virtual Bayer. Vamos a presentar a continuación a la doctora Larisa Gómez Araujo Tormen, agrónoma con maestría y doctorado en agronomía, desarrollo de investigación orientadas a la fertilidad del suelo y la nutrición de plantas en soya, maíz, algodón y frijol. Actualmente es coordinadora del área de fertilidad de suelo y nutrición de plantas en el Instituto Fitus. Buenas noches, doctora Larisa. Boa noite, ¿todo bien? Por favor, adelante. Todos estamos ansiosos por escuchar su presentación. Muito obrigada. Já vou compartilhar minha apresentação com vocês e vou iniciar a apresentação, tá ok? Boa noite a todos. Eu me chamo Larissa, sou coordenadora da área de fertilidade do solo e nutrição de plantas do Instituto Fitus, aqui no Brasil. E agora eu vou conversar um pouquinho com vocês durante esses próximos minutos sobre fertilidade do solo e nutrição de plantas como o seu maior aliado na produção, né? Então, durante esse momento, pessoal, a gente vai abordar alguns temas relacionados à extração e exportação de nutrientes pela soja, né, para a gente compreender sobre a quantidade de nutrientes necessários para essa cultura. Vamos falar um pouco sobre o manejo da acidez em superfície e em subsuperfície, principalmente direcionado para o Paraguai, mas a gente também vai abordar isso para a Bolívia. Adubação fosfatada e potássica, tanto em solos arenosos quanto em solos argilosos. Fixação biológica de nitrogênio, quais são os nutrientes necessários para que essa fixação seja eficiente, quais são os fatores que determinam, por que é tão importante a fixação biológica de nitrogênio. Por fim, a gente vai falar sobre algumas análises de solo que os colegas do Paraguai e Bolívia compartilharam com a gente, e a gente vai tratar alguns temas dessas análises de solo, né? O que a gente deve prestar atenção nessas análises de solo. E associado a essas análises de solo, a gente vai falar também um pouquinho sobre adubação foliar, por que é importante, quando utilizar essa prática, tá ok? Então, para iniciar, pessoal, a apresentação, eu gostaria de compartilhar com vocês um dado bem importante aqui do Brasil, né, que é um concurso de produtividade que é feito pelo CESB, que é o Comitê Estratégico Soja Brasil, onde os produtores inscrevem aquelas suas áreas que eles acreditam que vão ter
potencial produtivo mais alto, né? E normalmente são áreas associadas com uma boa fertilidade do solo, uma nutrição bem equilibrada. Nesse ano, o resultado saiu nesse mês ainda. O produtor campeão foi do estado do Paraná, aqui no Brasil, e obteve 7,7 toneladas por hectare de soja, né, numa área de sequeiro. Na área irrigada, o campeão obteve 7,27 toneladas por hectare de soja, né. Então, produtividades bem expressivas, muito associado ao manejo adequado da fertilidade, da nutrição, e o manejo como um todo da área, dos compartimentos químicos, físicos e biológicos do solo. Mas, Larissa, para atingir esses patamares produtivos altos, qual a quantidade de nutriente necessária para a produção dos grãos de soja, né? E aí eu trago aqui um exemplo, pessoal, considerando aí 7 toneladas de grãos por hectare, o quanto de nutriente que foi retirado de dentro desses sistemas agrícolas, né, desses produtores que produziram em torno de 7 toneladas. Pessoal, é uma quantidade muito grande de nutrientes. Por exemplo, o nitrogênio chega a quase 600 quilos por hectare retirado de dentro do sistema. A potássio, 364 quilos retirados de dentro do sistema. Se a gente pegar alguns micronutrientes, como manganês, quase 1,7 kg retirados de dentro do sistema. Zinco, 558 gramas por hectare. Então, todos esses nutrientes, eles precisavam estar disponíveis para esse alcance de produtividade espetacular por esses campeões dessas áreas, né? Mas, daí vem uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, né? Como que eu posso alcançar essa disponibilidade de nutriente no solo? Então, durante esse momento, a gente vai conversar quais os fatores que vão interferir para que esses nutrientes estejam disponíveis e que a gente consiga aumentar a produtividade das nossas áreas agrícolas de uma forma geral, né? E aí, numa segunda conversa, eu gostaria de mostrar para vocês, para algumas cultivares, aqui eu trago o exemplo de 4 cultivares, da extração de macronutrientes pela cultura da soja. O que seria a extração? Toda a quantidade de nutriente que essa planta de soja absorve, né, para produzir 1 tonelada de grãos, mas todo aquele nutriente que é necessário para produzir raiz, folha, vagens, grãos como um todo, para produzir 1 tonelada. Então, de nitrogênio, pessoal, em torno de 77 quilos para produzir 1 tonelada de grãos. Então, o nutriente mais requerido é o nitrogênio, seguido pelo potássio, logo após cálcio, magnésio, fósforo e, por último, o enxofre. A gente consegue perceber nesse gráfico que ocorrem algumas diferenças conforme a cultivar, ou seja, algumas cultivares extraem mais nutrientes do que outras, mas de uma forma geral a gente pode considerar uma média entre essas cultivares, né? Então, a gente precisa fornecer, no mínimo, essas quantidades de nutriente para o alcance de maiores patamares produtivos, né? Então, eu gostaria que vocês fixassem esses números, porque eles vão ser muito importantes para a gente saber o quanto eu devo fornecer de nutriente para os nossos solos, seja via foliar, seja via adubação, né, de base, para alcançar maiores patamares produtivos. Além dos macronutrientes, os micronutrientes também vão ter um papel essencial, né? Então, não adianta a gente fornecer só macronutrientes, os micronutrientes também vão ter um papel extremamente importante nesse alcance de maiores patamares produtivos, né? Quais micronutrientes eu trago aqui para vocês com uma grande importância para enfatizar, né? Manganês, zinco, boro e cobre. Dentre esses micronutrientes, o mais extraído, que tem uma maior extração pela cultura da soja, o mais exigido, é o manganês, seguido pelo zinco, depois o boro e, por último, o cobre.
Então, a gente deve fornecer, no mínimo, essas quantidades que estão expressas aí nesse gráfico, para se produzir 1 tonelada de grãos. Então, se eu quero produzir mais que 1 tonelada de grãos, 2 toneladas de grãos, basta eu multiplicar pela quantidade de grãos que eu quero produzir essas quantidades para saber o quanto eu vou precisar fornecer de micronutrientes, né? E aí, dando prosseguimento na nossa conversa, pessoal, um outro fator muito importante que eu gostaria de conversar com vocês é sobre o manejo da acidez superficial do solo, ou seja, o manejo das camadas de 0 a 20 centímetros do solo, da camada arável, né? É extremamente importante o manejo da acidez nessa camada, porque vai determinar a disponibilidade dos nutrientes. E eu trago para vocês esse gráfico, onde a gente tem a disponibilidade dos nutrientes, tanto os macronutrientes quanto os micronutrientes, pelo efeito do pH do solo, né? E aí eu gostaria de comentar com vocês que a gente vai ter várias situações divergentes, por exemplo, no caso da Bolívia, a gente sabe que nós temos solos com pH mais elevado. Para essas áreas com pH mais elevado, olha o que acontece com a disponibilidade de nutrientes. Ela é extremamente reduzida. Então, toda vez que eu aumento o pH do solo para cima da faixa de 6,5, que seria o teor adequado, eu reduzo a disponibilidade de nutrientes. Então, por exemplo, para o caso dos solos da Bolívia, onde o pH, de uma forma geral, vai ser mais alto relacionado a esses solos mais salinos, eu vou ter que ter muito cuidado com a disponibilidade de micronutrientes, ferro, cobre, manganês e zinco. Já, por exemplo, no caso do Paraguai, onde a gente tem pH um pouco mais baixo, vai ser necessário efetuar a calagem para aumentar esse pH e aumentar, por exemplo, a disponibilidade de molibdênio, conforme a gente vai ver, é muito importante no processo de fixação biológica de nitrogênio, aumentar os teores de fósforo, reduzir a toxidez por alumínio. Então, por isso é tão importante a gente considerar o pH do solo para a disponibilidade de nutrientes, que vai ser nessa faixa de 6 a 6,5. Seguindo, pessoal, a gente pode perceber aí nessas fotos, né, que o pH ele vai ser extremamente importante no crescimento radicular. E aí a gente consegue perceber que as raízes de feijão e de soja, elas tiveram uma maior massa de raiz, um maior crescimento radicular, quando estava sobre o pH adequado, aí na casa de 6, de 5,9. Muito relacionado à disponibilidade de nutrientes nesses solos, né, conforme a gente viu anteriormente. Um outro fator extremamente importante e que vai estar diretamente relacionado à calagem que a gente vai efetuar nos nossos sistemas é a disponibilidade de fósforo. Então, conforme a gente pode perceber aí nesse gráfico, bem interessante, conforme a gente aumenta a disponibilidade de fósforo no sistema, ou seja, a gente sai de 0 quilos por hectare de P2O5 e vai até 400 quilos por hectare de P2O5, a gente aumentou o rendimento de grãos, ou seja, a produtividade da cultura, das culturas de grão de uma forma geral, né, soja, milho. Mas essa produtividade ela foi maior ainda quando a gente fez a fosfatagem, ou seja, a aplicação de fósforo em conjunto com a calagem. Né? Então, se a gente observar os quadradinhos brancos, a gente consegue perceber que a gente teve maiores patamares produtivos naquelas mesmas doses de fósforo, mas com a adição do calcário. Né? Vai ser extremamente importante, pessoal, a calagem para as áreas, principalmente do Paraguai, conforme a gente viu que tem pH mais baixo, teores de cálcio e de magnésio mais baixo. Né? E aí, então, dando sequência... Então, para quanto que eu tenho que elevar o pH do solo? Conforme eu comentei com vocês, um teor médio, que seria o adequado na camada de 0 a 20, seria de 5,5 a 6, né? Principalmente baseado nos manuais de recomendação da região sul do Brasil, né? Que vai ser muito semelhante a algumas áreas do Paraguai. Já para saturação de base, quanto que eu preciso elevar a saturação por base?
no mínimo 65% até 80%. E vai ter uma relação muito direta e linear. Toda vez que eu aumento o pH do solo, eu aumento também a saturação por base. E por que é importante, Larissa, aumentar a saturação de bases? Porque a saturação de base, eu consigo dizer quanto que a gente tem disponível nos nossos solos de cálcio, de magnésio e de potássio, né? E esse aumento da saturação por base, então, vai estar relacionado à calagem, que aumenta cálcio e magnésio, né? E a redução do pH. E, além disso, também, redução na saturação por alumínio, ou seja, no teor de alumínio tóxico, né? Para a camada de 0 a 20 centímetros, a gente deve buscar teores de alumínio, de saturação por alumínio, menor do que 1%. E aí, conforme a gente vai ver nas análises de solo, a gente vai ver que tem áreas que têm uma saturação por alumínio muito elevada, muito semelhante ao que acontece aqui no Brasil, né? E esse aumento em produtividade só foi possível por essa redução na saturação por alumínio e esse aumento na saturação de bases e do pH do solo. Então, dando sequência, aqui eu trago para vocês um exemplo de algumas áreas agrícolas que a gente tem acompanhado de produtores com o objetivo de aumentar a produtividade. Então, alguns produtores chegando ali a produzir 7 toneladas de soja por hectare, só foi possível a partir de saturação por base acima de 50% no solo. Ou seja, para aquelas áreas com saturação por base menor do que 50%, as produtividades foram mais baixas quando em comparação com áreas com saturação por base acima de 50%. E aí os melhores resultados com saturação na casa de 70% e 80% na camada de 0 a 20 centímetros do solo, ok? Mas, Larissa, quando a gente fala de calagem, de acidez superficial, eu devo considerar que existem diferentes tipos de calcário. E como que eu sei qual calcário escolher, né? A gente deve considerar uma relação muito importante, que é a relação cálcio-magnésio do solo. Essa relação, ela deve sempre girar em torno de, para cada 3 cálcios no solo, eu preciso ter 1 magnésio. Essa relação, ela pode ir até 4 para 1, até 5 para 1, mas a gente não pode fugir muito dessa ideia, porque existe uma relação muito íntima entre esses dois elementos. Se eu tenho muita quantidade, por exemplo, o cálcio e o potássio, eu vou desfavorecer a absorção de magnésio pelas plantas. Então, quando a gente for escolher o calcário, ele deve estar relacionado com quanto que eu tenho de magnésio e cálcio no solo. Se eu tenho maior quantidade de cálcio, eu devo procurar um calcário magnesiano ou dolomítico, porque são calcários que têm maior concentração de magnésio. Se eu tenho uma menor concentração de cálcio e mais magnésio no solo, eu devo buscar um calcário calcítico, que o teor de magnésio é menor. Então, visto essa qualidade do calcário, quanto que eu preciso ter de cálcio e de magnésio no solo para estar num teor adequado e para um bom desenvolvimento das culturas? Para o caso do cálcio, em torno de 2 a 4 centimol por decímetro cúbico. E para o caso do magnésio, em torno de 0,6 a 1 centimol por decímetro cúbico, que seria as quantidades adequadas de magnésio, né? Já de enxofre, em torno de 2 até 5 miligramas por decímetro cúbico. Então, vão ser elementos extremamente importantes para o desenvolvimento das culturas agrícolas de uma forma geral, e a gente deve chegar próximo desses teores no solo para alcançar maiores patamares produtivos, ok? Pessoal, então, visto um pouco sobre acidez superficial, a gente vai falar um pouquinho sobre acidez de subsuperfície. Aqui no Brasil, tem se falado muito sobre esse tema, que é a correção do perfil do solo, né? Que é principalmente associado para o maior crescimento das raízes. Por quê? Quando eu consigo aumentar o crescimento das raízes no perfil do solo, ou seja, nas camadas mais profundas, eu vou possibilitar que as raízes utilizem aquela água que está armazenada dentro do perfil do solo.
né? E quando essas plantas conseguem utilizar essa água que está armazenada no perfil do solo, elas conseguem absorver mais nutrientes também, porque vão ter diversos nutrientes que vão estar disponíveis dentro do perfil do solo, que vão lixiviar, como acontece para o potássio, como acontece para o nitrato, que é o caso do nitrogênio. Então, a gente precisa aumentar o crescimento das raízes no perfil para camadas mais profundas. Mas vão ter dois nutrientes que vão ter um papel central nesse crescimento das raízes no perfil do solo. O primeiro deles é o cálcio. Então, a gente precisa aumentar os teores de cálcio nas camadas abaixo de 20 centímetros de profundidade do solo e reduzir a concentração de alumínio, ou seja, a quantidade de alumínio dentro do solo, né? E aí a gente consegue perceber aqui nesse slide o quanto é prejudicial o alumínio dentro do solo. Então, a gente mostra ali algumas plântulas de trigo que tiveram crescimento sobre maiores concentrações de alumínio no solo. Então, conforme foi aumentando a concentração de alumínio no solo, foi reduzindo o crescimento das raízes, e conforme foi abaixando essa concentração, as raízes ficaram maiores, o tanto que é prejudicial esse alumínio dentro do solo. Da mesma forma, ainda nesse trabalho, foi avaliado o crescimento do ápice das raízes, que é onde ocorre a maior parte de absorção dos nutrientes, que é a raiz que adentra dentro do perfil do solo e que faz com que a planta tenha crescimento radicular mais vigoroso. Então, conforme foi aumentado o alumínio no solo, ficou uma raiz totalmente deformada, que não consegue penetrar dentro do perfil do solo, que não consegue mais absorver adequadamente os nutrientes, né? O outro elemento que eu falei para vocês que é extremamente importante é o cálcio. Mas, Larissa, por que o cálcio é tão importante? Porque o cálcio, ele só é movimentado na planta via xilema. Então, após ele ser absorvido nas camadas superficiais do solo, se eu precisar de mais cálcio para o crescimento das raízes em profundidade, esse cálcio ele não vai ser movimentar via floema. Por isso que eu preciso ter o cálcio disponível em todo o perfil do solo para o crescimento das raízes. Então, seriam os elementos mais importantes quando eu preciso em crescimento radicular dentro do perfil do solo, né? E aí, qual seria uma das formas possíveis de aumentar os teores de cálcio e reduzir a saturação por alumínio? Seria pela combinação, pela utilização combinada de calcário mais gesso, né, que seria o gesso agrícola, que fornece enxofre e fornece cálcio. E aí ele tem uma propriedade de aumentar os teores de cálcio dentro do perfil do solo em pouco tempo. Conforme a gente pode perceber aí no gráfico que está mais à esquerda, a utilização de calcário mais gesso, que é representado pela linha verde, favoreceu o aumento do teor de cálcio acima de 1 centimol após 1 ano de aplicação, quando comparado só com a aplicação do calcário. Para saturação por alumínio, a mesma ideia. Quando eu associei a aplicação de calcário mais gesso, ocorreu uma redução da toxidez ou da saturação por alumínio de dentro do solo. Então, toda vez que a gente pensar em correção da acidez, a gente deve pensar na aplicação de calcário em conjunto com a aplicação de gesso para correção da acidez das camadas de subsuperfície. Isso vai ser muito importante para os solos do Paraguai, que tem saturação por alumínio mais elevada e que tem baixo teor de cálcio, ok? Pessoal, indo para a nossa segunda parte da apresentação, eu gostaria de conversar com vocês sobre adubação fosfatada e adubação potássica e adubação de potássio, tanto em solos arenosos quanto em solos argilosos. Mas para a gente definir o quanto que a gente precisa colocar de fertilizantes dentro do solo, da nossa adubação, a gente precisa fazer o diagnóstico do solo. E como é feito o diagnóstico do solo? Pela análise. A gente só vai conseguir ter um equilíbrio dos nutrientes no solo se a gente fizer um diagnóstico bem feito. E esse diagnóstico ele é feito a partir da análise de solo. Então, esse barrilzinho que vocês estão vendo
aí mais à direita, ele só vai estar equilibrado do ponto de vista nutricional e de fertilidade se a gente conhecer o que a gente tem de nutrientes dentro do nosso solo, para a gente conseguir identificar quais são as deficiências, quais são os desequilíbrios e conseguir sanar esses desequilíbrios da forma mais adequada. E com isso, a partir da análise de solo. E aí, adentrando aqui, como que a gente faz a adubação de fosfatado e potássico, eu trago um gráfico para vocês que exemplifica a resposta das culturas agrícolas pelo teor de nutrientes que eu tenho no solo. Então, quando os teores no solo estão baixos a médio, eu preciso fazer a adubação corretiva, se tratando de fósforo e de potássio. Quando os teores passam acima de médio, a gente passa a fazer a adubação de manutenção. Acima dos teores altos, a gente passa a fazer a adubação de reposição. Então, a adubação de manutenção ela é vinculada à extração, ou seja, o quanto que eu preciso para produzir a planta inteira, conforme a gente viu no início da apresentação, e a adubação de reposição, quando os teores estão muito altos, é vinculada à exportação, ou seja, o quanto de nutrientes sai nos grãos, quando a gente faz a colheita, tá ok? E aí, para o caso do fósforo, pessoal, a gente vai perceber que esses teores, para eu saber se ele está no nível médio, no nível alto, baixo, eles são dependentes da concentração de argila, ou da concentração de areia. E aí, conforme a gente pode perceber, conforme a gente reduz a quantidade de argila nos solos, para uma parte dos solos da Bolívia e para uma parte dos solos do Paraguai, a gente consegue perceber que quando eu tenho um teor de argila menor do que 20%, o nível mínimo que eu precisaria ter no solo é em torno de 20 miligramas por decímetro. Quando o teor de argila sobe, vai reduzindo essa quantidade de fósforo que eu preciso. Então, o teor de fósforo no solo, para eu saber se ele está alto ou baixo, ele vai ser dependente do quanto de argila que eu tenho no solo. Já para o teor de potássio, ele vai ser dependente da capacidade de troca catiônica. Então, para aqueles solos que têm CTC, ou seja, a capacidade de troca catiônica menor do que 5%, eu precisaria de em torno de 45 miligramas por decímetro cúbico de potássio disponível no solo. Quando eu tenho CTC mais elevada, acima de 15 centimol por decímetro cúbico, eu preciso de em torno de 90 miligramas por decímetro cúbico de potássio. Ou seja, se o solo é mais arenoso, tem menor teor de argila, a minha quantidade de potássio que eu vou colocar ao longo dos anos, ela vai ser um pouco menor, e ela deve ser dividida ao longo do período. Já no caso de solos com teor de argila mais elevado, eu posso fazer aplicações únicas com maiores quantidades de potássio, porque ele não vai perder no processo de lixiviação de lavagem dentro do perfil do solo, né? Então, a determinação de potássio ela vai ser dependente da capacidade de troca catiônica do solo. Pessoal, então, apenas para exemplificar, eu trago aqui para vocês um exemplo de uma adubação de fósforo quando eu tenho um solo com baixo teor de fósforo. Então, se eu tiver um solo com baixo teor de fósforo, que vai ser dependente do teor de argila, conforme a gente viu, eu vou precisar, para fazer a adubação corretiva, em torno de 120 quilos por hectare de P2O5. E aí eu vou precisar somar, adicionar mais o fósforo que eu quero produzir por tonelada de grão. Então, para cada tonelada de grão de soja que eu quero produzir, eu vou necessitar de em torno de 15 quilos por hectare de P2O5. Se eu quero produzir 4 toneladas de grãos de soja, eu multiplico por 15. Então, no total, a gente precisaria aplicar a esse solo 180 quilos por hectare de P2O5 para a gente chegar nos teores adequados e atingir essas 4 toneladas de soja. Apenas um exemplo para o caso dos teores de fósforo, tá ok?
Pessoal, indo para agora uma terceira parte, que seria do processo de fixação biológica de nitrogênio, eu trago para vocês como que a gente consegue verificar se a fixação biológica de nitrogênio está sendo eficiente no sistema. Conforme a gente viu lá atrás, o nitrogênio é o elemento mais requerido pelas culturas agrícolas, certo? No caso da soja e do milho. Então, a fixação biológica de nitrogênio, ela vai ser extremamente importante para fornecer todo aquele nitrogênio que é absorvido pela cultura da soja. Para a gente saber se o processo de inoculação está sendo eficiente, se ele foi eficiente, a gente faz a coleta de plantas mais ou menos no estágio de V2, ou de V4. No caso de V2, seriam 2 trifólios, a gente precisa ter em torno de 4 a 8 nódulos por planta. Em torno de V4, a gente precisa ter em torno de 10 nódulos por planta para eu saber que o meu processo foi eficiente. Já no caso de R1, do florescimento da cultura da soja, a gente precisa de em torno de 15 a 30 nódulos por planta. Então, pessoal, se a gente chegar na fase de V4 e a minha quantidade de nódulos estiver inferior a 10 nódulos por planta, a gente precisa fazer uma reaplicação dos inoculantes, das bactérias que fixam nitrogênio, do rizóbio, em torno de 5 a 7 doses por hectare para tentar repor esse número de nódulos dentro do sistema, ok? E aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são os principais elementos que vão impactar no processo de fixação biológica de nitrogênio. Dentre eles, eu trago aqui para vocês o cobalto e o molibdênio, que são elementos extremamente importantes no processo de fixação. Quanto que a gente precisa colocar de cobalto por hectare? Em torno de 2 a 3 gramas por hectare. E de molibdênio, em torno de 12 a 30 gramas por hectare. A gente precisa ter uma relação de 1 para 10 desses elementos, ou seja, para cada 1 cobalto, eu preciso colocar 10 molibdênios, para que o meu processo de fixação biológica ele seja eficiente. O cobalto e o molibdênio, eles têm papel fundamental em algumas enzimas, que é a nitrogenase, a leguhemoglobina, que são essenciais no processo de fixação biológica de nitrogênio. E existem 2 formas de aplicar esses nutrientes, seja via tratamento de sementes, ou seja, antes da aplicação do rizóbio, a gente faz a aplicação de cobalto e molibdênio, ou via aplicação foliar nos estádios de V3 a V4, ou 20 a 30 dias após a emergência da cultura da soja. Essas seriam as 2 formas de fornecer esse elemento, esses elementos que são extremamente importantes, ok? Pessoal, daí eu trago para vocês um dado prático de um ensaio que nós conduzimos na nossa estação do fornecimento de molibdênio. E aí a gente gostaria de verificar o quanto a mais de molibdênio eu poderia fornecer para a cultura da soja e aplicar via foliar, que ia impactar, que ia influenciar no número de nódulos. E aí o que a gente conseguiu ver? Que quando a gente aumentou a quantidade, o fornecimento de molibdênio dentro do solo por aplicações via foliar, nas doses de 40 até 120 gramas por hectare, a gente conseguiu aumentar a quantidade de nódulos por plantas de soja. Essa avaliação ocorreu no momento do florescimento da soja. E aí, o que a gente percebeu? Naquelas áreas com manejo só do produtor, foi possível encontrar apenas 21 nódulos. Quando foi aplicado em torno de 120 gramas por hectare de molibdênio, dividido essas aplicações em V4, R3 e R5.2, foi possível aumentar quase 6 nódulos por planta de soja, né? Ou seja, o molibdênio, ele realmente vai ser extremamente importante
para o processo de fixação biológica de nitrogênio e para a absorção de nitrogênio, no caso da cultura da soja, tá ok? Um outro nutriente extremamente importante vai ser o níquel, né? A gente não abordou sobre esse elemento como microelemento porque ele é considerado um elemento benéfico, ou seja, ele vai ser benéfico para apenas algumas culturas, não seria um elemento essencial, mas para o caso da cultura da soja, ele é essencial devido ao processo de fixação biológica de nitrogênio. E aí eu trago para vocês várias fotos sobre o fornecimento de doses crescentes de níquel. E aí o que a gente percebeu? Quanto maior foi a quantidade de níquel no solo, até 3 miligramas por quilo de níquel no solo, foi quando o nódulo apresentava uma coloração mais vermelha, com maior intensidade de vermelho. Isso significa que o nódulo está mais ativo, e foram os maiores nódulos também. Ou seja, nódulos maiores são nódulos mais capazes de fixar, de absorver mais nutriente, mais nitrogênio e fornecer esse nitrogênio para a cultura da soja. Então, no gráfico que está abaixo, nessa mesma avaliação, nesse trabalho, foi quantificado o peso dos nódulos em gramas por planta. E foi verificado a mesma ideia. Conforme foi aumentando a disponibilidade de níquel no solo, foi possível aumentar o peso de nódulos em gramas por planta. Ou seja, o processo de fixação biológica de nitrogênio está sendo mais eficiente pelo fornecimento de níquel, ok? Outros nutrientes extremamente importantes, pessoal, é o fósforo e o enxofre. O fósforo, muito relacionado ao processo energético. O fósforo é o principal responsável pelo armazenamento de energia pelas plantas. E o enxofre, ele é o principal responsável pela formação de aminoácidos, de proteínas, e vai ter um sinergismo com o processo de fixação biológica de nitrogênio. Então, nesse gráfico, eu trago para vocês um ensaio que a gente fez na nossa estação experimental, e a gente verificou que aquelas plantas que tinham maior teor de fósforo nas folhas, conforme a gente vê no gráfico que está mais à esquerda, foram aquelas plantas que favoreceram maior número de nódulos por planta, né? E da mesma forma foi o que aconteceu para o enxofre. Então, todas as vezes que aquelas plantas que tinham uma maior concentração de enxofre nas folhas, foram plantas que tinham um maior número de nódulos por planta, né? Essa avaliação, ela ocorreu no estágio de V2, ou seja, de 20 a 30 dias mais ou menos após a emergência. E a gente conseguiu perceber que para aquela área com maior fornecimento de fósforo e enxofre, foram aquelas áreas com maior quantidade de nódulos por planta, ou seja, um processo mais eficiente, né? Pessoal, um outro micro-organismo extremamente importante, que tem sido muito comentado, é a coinoculação, ou a utilização de azospirilo. E aí eu trago para vocês um dado bem relevante de um dos ensaios que a gente fez na nossa estação, para a utilização de azospirilo, influenciando na produtividade do milho. Então, foi-se aplicado em V4 300 ml por hectare de azospirilo via folha, no estádio de V4, ou seja, 4 folhas de milho totalmente expandidas. Em relação à não aplicação de azospirilo. E a gente conseguiu perceber, por essa única aplicação, um incremento, um aumento em 8,9% na produtividade de grãos de milho pela utilização de azospirilo. E quando foi combinado essa aplicação de azospirilo mais a adubação nitrogenada, esses incrementos foram maiores ainda. Quando utilizou a aplicação de 130 quilos por hectare de nitrogênio, mais a aplicação foliar de azospirilo,
ocorreu um ganho de 79% na produtividade de milho em relação à testemunha. Ou seja, praticamente mais que dobrou a produtividade de milho pelo maior fornecimento de nitrogênio e em conjunto da aplicação de azospirilo. Eu trouxe para vocês resultados para o caso da cultura do milho, mas tem sido verificados em diversos trabalhos a nível mundial, a nível Brasil, na nossa estação, para aplicação de azospirilo com respostas significativas também para a cultura da soja, seja a aplicação via o tratamento de sementes, seja a aplicação via foliar também, como foi para o caso da cultura do milho. Pessoal, indo agora se encaminhando para o final da nossa apresentação, eu trouxe para vocês um exemplo de uma das análises de solo compartilhada pelos nossos colegas, né, o Alexander e a Lucia, nesse caso aqui uma análise de solo da Bolívia. E eu gostaria de comentar alguns fatores importantes nessa análise de solo que a gente deve considerar. Primeiramente, um dos primeiros fatores que a gente deve verificar nas análises é o teor de argila, o teor de silt, o teor de areia. O que eu consigo perceber por essa análise de solo? O teor de argila é baixo, né, extremamente baixo, em torno de 12% de argila, né? A condutividade elétrica e o pH desse solo é alto, ou seja, me indica que esse solo é um solo salino, com problemas, né, de excessos de sais. Então, para esse caso, que nós temos pH de solo alto, a gente vai interferir diretamente na disponibilidade dos nutrientes, né? Um outro fator que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é o fósforo. Então, conforme está marcado em vermelho, a quantidade de fósforo disponível que é absorvido pelas plantas, nesse caso, é em torno de 8 miligramas por decímetro cúbico, quando que o necessário para esse solo seria maior do que 21 miligramas por decímetro cúbico. Ou seja, para esse solo, a gente precisaria fazer a adubação corretiva, ou seja, aplicar aqueles 120 quilos de fósforo por hectare para aumentar a quantidade de fósforo disponível dentro do sistema, né? Associado a esse aumento, a esse maior pH que a gente consegue ver nessa análise de solo da Bolívia, o que vai impactar diretamente esse maior pH? A redução da absorção dos micronutrientes metálicos, que são o ferro, o cobre, o zinco e o manganês. Então, conforme a gente viu lá atrás, no início da apresentação, para aqueles solos que têm pH acima de 6,5, eu vou ter uma redução na disponibilidade de micronutrientes, ferro, cobre, zinco e manganês, mesmo que esses nutrientes estejam altos no solo, porque o pH mais elevado, ele indisponibiliza esses nutrientes, as plantas não vão conseguir absorver esses nutrientes que estão ali no solo, porque eles ficam de uma forma que a planta não consegue enxergar, né? Então, Larissa, como que seria a forma de corrigir esses micronutrientes? A forma mais eficaz de corrigir essa deficiência de micronutrientes seria via aplicação foliar de micronutrientes. E aí eu trago um exemplo para vocês da aplicação de cobre na produtividade da cultura da soja. Então, conforme a gente pode perceber nesse gráfico, a aplicação de 92,3 gramas de cobre por hectare favoreceu um aumento de 8,16% na produtividade da soja. Essa aplicação foi dividida em V7, R1 e R1 mais 14 dias. Porque nesse solo tinha baixos teores de cobre, né, que é para o caso dos nossos solos aqui da nossa estação. Mas para esse caso dos solos da Bolívia, a aplicação de micronutrientes, como por exemplo no caso do cobre, elas vão ser essenciais
para redução desse desequilíbrio que apresenta no solo pelo elevado pH, ok? Pessoal, ainda nessa ideia, eu trago para vocês também um exemplo da incremento em produtividade da cultura da soja pelo fornecimento de diversos microelementos, com alguns macronutrientes também, e a associação de extrato de alga. Né? Então, se a gente observar a testemunha ou controle, a aplicação desse produto contendo nitrogênio, enxofre, boro, ferro, cobre, manganês, zinco, molibdênio, cobalto, aminoácidos e extrato de alga, em 2 aplicações, em V4 e R2, favoreceu em 4,9% o incremento em produtividade. Quando foi feita a aplicação em 4 momentos desse produto, favoreceu o incremento em 5,7%. Conforme a gente pode perceber, não são aumentos em produtividade muito expressivos, mas eles vão ser essenciais para o alcance de maiores patamares produtivos, principalmente nessas áreas que o pH é muito elevado, ok? Principalmente para as áreas da Bolívia. Pessoal, agora a gente observando e se encaminhando para o final da nossa apresentação, uma análise de solo do Paraguai, compartilhado pelos colegas, eu gostaria de chamar a atenção para vocês do pH do solo, totalmente diferente do que a gente viu para a Bolívia, ou seja, um pH bem baixo, saturação por alumínio elevada, acima de 45%, né? Então, para esse caso, a gente precisaria de uma saturação de alumínio menor do que 10%, e ela vai ser favorecida, a correção desse pH e dessa saturação por alumínio, pela aplicação de calcário, conforme a gente viu, né? E nas camadas de subsuperfície, a aplicação de calcário combinado com a aplicação de gesso, né? Um outro fator aqui que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, conforme o pH está baixo, a saturação por alumínio está elevada, o que a gente consegue perceber? Os teores de cálcio e magnésio também vão estar baixos, porque provavelmente nessa área foi feita ou não foi feita a aplicação de calcário em quantidade muito baixa ou não foi realizada. Então, o primeiro fator que deveria ser considerado para esse caso aqui seria a aplicação de calcário, né? Esse calcário seria fundamental para reduzir essa saturação por alumínio, essa toxidez por alumínio, e aumentar o pH. Um outro elemento que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, e que a gente tem visto os resultados espetaculares no Brasil, é com a aplicação de boro. O boro, assim como o cálcio, ele tem um papel determinante no crescimento das raízes. Então, todas as vezes que a gente fornecer cálcio, a gente precisa conciliar essa aplicação de cálcio junto da aplicação de boro. As raízes, elas só vão ter um crescimento vigoroso se a gente fornecer boro dentro do sistema. E para esse caso dessa análise, o teor de boro, ele está muito baixo. A gente precisaria de, no mínimo, 0,5 miligramas por decímetro cúbico de boro nessa situação. E conforme eu falei para vocês, aqui no Brasil, nós estamos vendo os resultados muito interessantes pela aplicação de boro, seja da aplicação no manejo de dessecação, no controle de plantas daninhas, né, antes do plantio, seja no manejo via foliar, seja da aplicação de boro no solo, junto dos fertilizantes. E aí eu trago para vocês um exemplo da aplicação de boro junto do glifosato no manejo da dessecação, com a aplicação de ácido bórico favorecendo 340 gramas por hectare de boro, fornecendo 510 gramas por hectare de boro, com aplicação de 2 quilos por hectare, 3 quilos e 4 quilos de ácido bórico por hectare. O que a gente consegue perceber? Um aumento
um ganho na produtividade dos grãos de soja até 510 gramas por hectare de boro aplicado dentro do sistema, né? Conforme esse teor foi muito elevado, em 680, ocorreu um menor aumento na produtividade, né, porque aí o teor foi muito elevado. Então, esse é um elemento que também deve ser considerado no nosso manejo de fertilidade e nutrição de plantas, né? Pessoal, então, como consideração final, para fechar a minha apresentação, eu gostaria de salientar a importância do manejo da fertilidade do solo. E para se ter um solo bem equilibrado e bem manejado do ponto de vista nutricional, o primeiro fator que a gente deve considerar é o solo. Deve-se fazer análise de solo, conhecer quanto de nutriente eu tenho disponível, o quanto que eu tenho de nutriente deficiente. E o segundo passo é fazer as adubações necessárias para corrigir o solo e, caso seja preciso, fazer complementação via foliar, no caso de desequilíbrios, no caso de algum estresse que aconteça na área, né? Seria isso como consideração final. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Está aí o meu contato, fica disponível para quem precisar. Muito obrigada a todos. Muchas gracias, doctora Larissa. Realmente impresionante la cantidad de datos, de información que nos acaba de dejar para poder mejorar nuestra productividad. Realmente muy agradecido por esa entrega y esa predisposición de poder compartir todos los conocimientos. Como siempre, la Academia FITUS brindándose para apoyar en el desarrollo de la productividad de nuestros países. Realmente espectacular, Ana María. Excelente, doctora. Le vamos a pedir, por favor, que nos aguarde porque están llegando bastantes preguntas ya a nuestro chat de Zoom. También recordarles que pueden enviar sus preguntas a las páginas de Facebook de Bayer Bolivia y Bayer Paraguay. Quiero permitirme mandar un gran saludo a todas las personas que nos están acompañando desde Brasil y Argentina. Tenemos gente incluso de Costa Rica y grandes amigos que están siguiendo toda esta presentación, esta Academia Virtual Bayer que permite unir prácticamente a toda la región con mucha información, Ana María. Así es, Pablo, pero bueno, es momento de irnos a una pausa. Aguárdenos solo unos momentos y enseguida retornamos con más de la Academia Virtual Bayer. Ya volvemos. Dicen que en nuestro campo tirás cualquier cosa y crece. Lo que nadie dice es todo lo que hay que sumarle para que crezca. Hay que sumarle 360 madrugones por año. Hay que sumarle trabajo. Al trabajo hay que sumarle cooperación. Hay que sumarle tecnología. Hay que sumarle innovación. Hay que sumarle desarrollo. Hay que sumarle la audacia de buscar nuevos caminos. Hay que sumarle amigos y hermanos, toda la familia. Porque cuando sumamos, crecemos. Ahora llegó Red Agroservices de Bayer, una red de desarrollo y reconocimiento para los que suman en el campo y quieren sumar cada vez más. Llegamos para sumar insumos agropecuarios, monitoreo de aplicaciones, soluciones digitales, tecnología y capacitación. Llegamos también para incentivar estrategias sustentables que nos den la seguridad de estar pensando en las generaciones futuras. Porque en el campo habrá mucha distancia, pero estamos todos juntos. Y gracias a Red Agroservices, más conectados que nunca. Red Agroservices, con los que suman en el campo. Gracias por continuar junto a nosotros y mucha más información la que se nos viene a continuación. Así es, Pablo. Vamos a presentar a Patricia Bazán. Ella es responsable del programa de fidelidad en Paraguay y Bolivia. Hablará sobre los productos y servicios dentro de la red Agroservice. Buenas noches, Patricia. Buenas noches. Antes que nada, muchísimas gracias por estar acá. Mi nombre es Patricia, muchos en Bolivia también ya me conocen.
Vengo de parte de la red Agroservices, que son para los productores quienes suman en el campo, quienes adquieren productos Bayer y quienes también quieren un campo más tecnológico. Para Bolivia principalmente, quienes quieren formar parte de la red Agroservices tienen que completar 2 formularios, el de inscripción y el de alta, y después le entregan a su RB. Estos 2 formularios son re fáciles de completar, pero son exigencias del gobierno boliviano. En Paraguay no existen esos tipos de exigencias. Después, una vez que completan esos formularios, se le da el usuario y la contraseña. Es importante, ¿verdad?, que una vez que ustedes reciban su usuario y su contraseña, pueden ingresar al portal, que es lo mismo para Argentina, Bolivia y Paraguay, en donde estamos presentes, y ahí den Bolivia e ingresen. Una vez que ingresen, van a poder tener una gama de productos y servicios. Para Paraguay, uno ingresa al portal, completa sus datos. Es importante para Paraguay, quienes están acá de Paraguay, que completen súper bien el RUC con el cual ustedes adquieren productos Bayer, porque muchas veces uno cuenta con muchos RUCs, pero con el que uno adquiere productos Bayer es con el que uno va a estar puntuando. Entonces, ¿cómo es el proceso de validación en Paraguay? Como en Bolivia es automática. La validación de facturas, una vez que uno adquiere productos Bayer, uno ya recibe esa puntuación. Pero si uno adquiere un distribuidor, es un proceso un poco más lentito porque el distribuidor tiene que enviar la información. Entonces, ¿cómo uno suma puntos? Tanto para Paraguay como Bolivia. Primero, adquiriendo productos Bayer, participando en incentivos. También este sistema de puntos hace que ustedes puedan transferir sus puntos a otros usuarios. Entonces, digamos que tanto yo como un socio mío, los dos adquirimos productos Bayer, los dos sumamos puntos, yo puedo transferirle, funciona como una moneda de valor también. También uno puede comprar puntos. Si es que, por ejemplo, uno quiere hacer un upgrade por ejemplo, yo califico para un televisor y ese televisor sale 5.000 puntos. Si me falta un poquitito más, puedo adquirir esos puntos. Entonces, $1 vale 1 punto. Para los productos Intacta, una bolsa de semilla certificada vale 30 puntos. Una bolsa de semilla no certificada vale 5 puntos. Entonces, suman puntos facturas emitidas por Bayer Intacta, es una asignación automática, y emitidas por el distribuidor es una vez que los distribuidores envían la información. Entonces, este sería todo el proceso, la interna. En Bolivia existen club de puntos, club de fidelidades, y en Paraguay también existen muchos sistemas de fidelidad, muchas veces por tarjeta de crédito, pero tan innovador es Bayer que permite que todos los productores, cada producto que uno esté adquiriendo esté valiendo puntos. Entonces, este es el proceso de registro Paraguay. Tienen que, registrarse, colocar todos sus datos, sus direcciones, tanto en Bolivia como en Paraguay, deben de controlar para que el paquete le pueda llegar bien, las empresas, el área cultivada. Esto es importante para que le podamos ofrecer productos y servicios de acuerdo al área que están teniendo, en unas bases y condiciones, y cuáles son los tipos de productos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta plataforma les permite a ustedes adquirir productos y servicios. Por ejemplo, podemos nosotros, desde nuestro campo, si queremos que la doctora sea una consultora, ya estamos viendo para que la doctora entre a la plataforma, nosotros podemos tener una consultoría con la doctora, para que ella pueda ingresar pueda proveernos un servicio a través de los puntos. Podemos tener charlas de capacitación, podemos tener servicios de laboratorio, análisis de laboratorio, silobolsas. Entonces, como uno canjea, uno ingresa, le da clic al producto, pone en su carrito, como cualquier e-commerce, confirma la ubicación, confirma el pedido y ya el producto ya le estaría llegando. Si hay algún problema, le dan clic a atención al cliente o al número. Muchísimas gracias. Voy a salir de mi presentación, pero voy a seguir mostrando mi pantalla porque les quiero mostrar cómo ingresar desde Google, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver lo dinámico que es y el proceso
cómo se está, lo rápido que es. Entonces ingresamos desde cero para que puedan ver. Red AgroServices. Muchísimas gracias. Entonces acá estamos en la plataforma, en la Red AgroServices. Le damos clic a Bolivia. Entonces le voy a dar mi correo. Ingreso, porque yo ya estoy registrada, ya recibí mi correo de confirmación y tengo productos y servicios. Es la misma página, es igual a la de Paraguay y la de Bolivia, solamente que los productos varían. Tenemos servicios como análisis de laboratorio, donde va a estar futuramente la doctora va a estar brindando servicios de consultoría, y tenemos también productos que le pueden ayudar a su campo y tanto a su estilo de vida personal. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando mucho con Filvio, sé que tuvieron una charla hace poco de Filvio, entonces le estamos ayudando a los productores a poder adquirir sus iPads en base a lo que serían los puntos. No sé si tienen alguna pregunta. Patricia, realmente nosotros muy contentos porque entendemos de que la red AgroService va a ser de mucho beneficio para los diferentes productores que puedan acceder a hacer el canje de puntos para los productos o servicios que necesiten. Le voy a pedir, Patricia, de que no se separe, que continúe habilitando su cámara, porque a continuación vamos a hacer las diferentes preguntas que han llegado tanto a la plataforma Zoom como a la fanpage de Bayer Paraguay y a la fanpage de Bayer Bolivia. Iniciamos con las preguntas, ¿le parece, Ana María? Claro que sí. Para la doctora Larisa, por favor, doctora, nos indican cuál es el mejor momento para realizar el encalado de suelos ácidos. Ótimo. Muito obrigado pela pergunta, ótima pergunta. Imagino que seja a aplicação de calcário, né? Qual o melhor momento para fazer a aplicação de calcário? O melhor momento é, no mínimo, 3 meses antes do período chuvoso, ou 3 meses antes do plantio da soja, porque o calcário ele precisa de um período para reagir no solo, né? E aí, no mínimo, 3 meses. Então, o ideal é fazer antes, no mínimo, 3 meses antes do plantio da soja. ¿Ok? Gracias, doctora. Perfecto. Nos pregunta también un amigo de aquí de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y nos dice, la relación calcio-magnesio es invertida en nuestro suelo. Es decir, tenemos más magnesio que calcio. ¿Puede esta situación ser perjudicial para la nutrición de la soya? Bien. Ótima pergunta. Muito obrigado pela pergunta, excelente. Aqui no Brasil é ao contrário, né? Nós temos mais cálcio do que magnésio no solo, né? Em algumas análises eu realmente vi que pode ter aí, no caso de vocês, mais magnésio do que o cálcio, né? Isso com certeza vai ser prejudicial, tá? Para a absorção de cálcio e, além de cálcio, a absorção de potássio. Para esses casos, vai ser extremamente importante que seja feita a aplicação de calcário calcítico, que tem uma quantidade de magnésio pequena dentro do calcário, né? E, além disso, regular bem os teores de potássio, porque o potássio ele também vai sofrer muito com esses altos teores de magnésio. Então, é extremamente importante essa pergunta. Aqui no Brasil, a gente tem sofrido muito com essa interação cálcio, magnésio e potássio, e toda vez que um desses elementos está em desequilíbrio, desses nutrientes, ele vai influenciar na absorção de um dos outros. Então, é extremamente importante a escolha do calcário nessa situação e a quantidade de potássio a ser aplicada. Tá ok? Gracias. Gracias, doctora. Nos dice, ¿la acidez se puede manejar con el yeso molido y en qué granulometría? Excelente pergunta. Lá na minha apresentação, eu dividi em 2 momentos, né? A gente falou sobre acidez superficial, que é na camada de 0 a 20 centímetros, e acidez de subsuperfície, que seria na camada abaixo de 20 centímetros, né? A aplicação de gesso, ela deve ser sempre combinada à aplicação de calcário,
tá? O gesso, ele só vai corrigir a toxidez por alumínio e aumentar os teores de cálcio. Ele não corrige pH. O gesso não corrige pH. Só toxidez por alumínio e cálcio. Já o calcário sim, corrige cálcio, corrige magnésio, corrige o pH e corrige também a saturação por alumínio. Então, o gesso, ele deve ser sempre associado à aplicação de calcário quando for preciso. E a granulometria seria a granulometria mais fina possível, porque vai ser a granulometria que vai ter maior reatividade no solo. Tá? Mas existem alguns casos também que existe gesso granulado, né, em grânulos. Se não for possível encontrar aí na região de vocês, ele também é uma opção, mas a reação vai ser bem mais lenta do que o gesso em pó, né, com a granulometria mais fina possível, ¿ok? Gracias, doctora. Nosotros hemos cambiado el uso de suelo de diferentes regiones aquí en Bolivia, regiones que tienen suelos muy ácidos y que prácticamente nunca fueron utilizados para la producción agrícola. Precisamente el tema que usted nos ha dado hoy día ha sido de mucha importancia para la implementación de esos suelos agrícolas que están cerca de el Rondonia, Rondonópolis, que es el norte de nuestro departamento del Beni, y también vamos a utilizar mucho en la parte de la Chiquitanía. Ahí hay una duda muy grande que tienen estos productores en la cantidad de calcáreo que deben utilizar. Una vez ellos sepan si van a utilizar un calcáreo dolomítico, calcítico, la cantidad debería ser 2 toneladas por hectárea, 5, 10. Hemos escuchado incluso que en algunos lugares en Rondonia utilizan alrededor de 18 toneladas por hectárea. ¿Cómo se determina la cantidad de calcário que se debe aplicar? Muito obrigada pela pergunta, é super importante, inclusive aqui no Brasil, conforme você comentou, realmente aqui no Brasil tem sido utilizado algumas quantidades elevadas de calcário, né, mas com o objetivo principal de correção de perfil. Então, aplica o calcário na superfície e entra revolvendo o solo com um grade, com um arado, para tentar colocar esse calcário lá em camadas maiores do que 20 centímetros de profundidade. Então, seria uma explicação do porquê essas doses estão elevadas de calcário. Mas, infelizmente, eu não consegui falar isso na palestra, porque o tempo era curto. No Brasil, existem diversas fórmulas de recomendação de calcário. A mais utilizada, e aqui eu acredito que vai ser mais aplicada para vocês, tanto naqueles solos da Bolívia, quanto nos solos do Paraguai, é a fórmula da saturação por base, né? E aí eu posso compartilhar na sequência, vocês compartilharem com os amigos, a fórmula da saturação por base diz o seguinte: eu preciso elevar a saturação por base acima de 50%. Então, eu diminuo a quantidade que eu tenho de saturação por base no meu solo, por exemplo, se for 20%, menos 50%, que seria o mínimo, o ideal seria acima de 50%, e eu multiplico esse teor pela CTC do solo, que é a capacidade de troca catiônica. E aí, no final, eu faço uma correção pelo PRNT, que é pela qualidade do calcário. Essa seria a forma mais correta de se recomendar calcário. Por que disso? Se a gente faz uma aplicação sem saber o quanto é necessário de calcário, a gente pode elevar muito o pH. E aí, quando a gente eleva muito o pH, a gente indisponibiliza diversos nutrientes, conforme eu mostrei para vocês, como o caso dos micronutrientes. Então, a quantidade, ela deve ser precisa e adequado. Por isso, de se fazer a análise de solo é tão importante. Conhecer a análise de solo para saber quanto realmente o seu solo está precisando. Doctora, gracias.
Nos preguntan, ¿cómo sé si el análisis foliar es necesario? Ótima pergunta, excelente. A análise foliar, ela vai ser extremamente importante, principalmente para aquelas áreas que já têm os teores de nutrientes mais elevados, ou seja, para aquelas áreas que já têm um perfil de solo construído. Porque a análise foliar, ela vai complementar a análise de solo. Vou dar um exemplo. Em alguns casos, a gente fica com dúvida, por exemplo, dessa pergunta que aconteceu da relação cálcio, magnésio e potássio, a gente fica com algumas dúvidas se realmente a quantidade de magnésio mais elevada vai prejudicar a absorção de potássio e a absorção de cálcio. A forma mais eficaz de verificar esse processo de absorção, se está interferindo, seria pela análise foliar. Então, a análise foliar vai nos dizer se realmente, por exemplo, esse teor de magnésio mais elevado, ele está prejudicando a absorção de cálcio e de potássio. Então, ela vai ser muito importante nesses casos, vai ser importante para aqueles casos também que a gente viu da Bolívia, com pH elevado do solo, qual é o micronutriente que está sendo mais afetado, para a gente saber qual micronutriente fazer, né? A fase recomendada de coleta de folha é na fase de florescimento. Então, na fase de florescimento, deve coletar as folhas e mandar para análise, né? Para saber se os teores estão ou não en desequilibrio. Ahora, nos preguntan también, para la fijación biológica del nitrógeno, ¿es mejor aplicar los nutrientes vía foliar o en el tratamiento de semillas? Excelente pergunta. Essa é uma dúvida muito interessante, porque ela acontece muito aqui no Brasil. Tem diversos ensaios para verificar essa influência. Tá? Eu vou dar a minha opinião como pesquisadora e pelos dados que a gente tem do Instituto Fitos, né? A aplicação via foliar, ela é melhor do que a aplicação via tratamento de sementes. Por quê? Porque a grande maioria dos fertilizantes com cobalto, com molibdênio, com níquel, eles têm um efeito salino. E esse efeito salino, eles prejudicam o desenvolvimento do rizóbio e até a vitalidade, a vida dos rizóbios, das bactérias que fixam nitrogênio, né? Existem alguns fertilizantes que têm mais impacto e outros que têm menos impacto, mas se a gente pudesse escolher, seria melhor essa aplicação via foliar do que via tratamento de semente. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta para Patricia. Por favor, Patricia, si puede habilitar su cámara. Nos indican, ¿el productor tiene algún tiempo límite para canjear sus premios? No, no tiene. O sea, 3 años son más que suficientes para poder usufructuar los puntos. Uno tiene 3 años desde el momento que uno recibe los puntos que están siendo acreditados. O sea, para esta campaña uno va a estar adquiriendo los productos y va a poder seguir utilizando hasta incluso en las siguientes 3 campañas, si quiere. Gracias. Gracias, Patricia. Doctora Larisa, continúan las dudas ahí con el tema de la incorporación del calcáreo en nuestro suelo. Este productor pregunta, si el volumen de cal requerida para la corrección es muy elevada, ¿es recomendable hacer la aplicación de manera fraccionada o a dosis completa en una sola vez? Ótima pergunta, excelente, obrigado pela pergunta. Para doses de calcário muito elevada, o ideal seria aplicar esse calcário na superfície do solo e fazer uma incorporação com grade. Porque a gente vai reduzir um pouco esse efeito do calcário só na superfície do solo. E, normalmente, essas quantidades de calcário muito elevadas, elas são necessitadas, né? Normalmente vão ser áreas que estão sob abertura.
E áreas que estão sobre abertura, o ideal é que o calcário ele seja aplicado e incorporado com grade, para que esse calcário consiga atingir pelo menos ali 20 centímetros de profundidade. Essa seria a melhor opção. Se não tem opção de revolvimento do solo, e as doses de calcário são muito elevadas, o que seria muito elevadas? Acima aí de 10 toneladas, de 8 toneladas de calcário, já seria uma quantidade muito elevada. O ideal seria fazer um parcelamento, 50% talvez em uma safra, 50% na outra safra, né? Mas essa opção só caso não faça o revolvimento do solo, porque para áreas de abertura, áreas que estão abrindo, áreas novas, o ideal é aplicar a quantidade realmente demandada, mesmo que seja alta, e fazer a incorporação na camada de 0 a 20 centímetros do solo. Gracias. Doctora, ¿se puede aplicar cobalto molibdeno junto con glifosato? Ótimo. Pessoal, existem diversas dúvidas sobre a aplicação conjunta de fertilizantes foliares com herbicida, fungicida, inseticida, tá? De uma forma geral, nós não temos visto problemas com essas associações, tá? De fertilizantes foliares com aplicações de fungicidas, ou herbicidas, ou inseticidas, né? Aqui no Brasil, nós temos uma média de, a cada aplicação vão em torno de 8 produtos em média por aplicação. O ideal é sempre observar se quando faz a mistura, não tem uma separação das fases da cauda, se o pH não reduziu muito ou não aumentou muito, né? Mas no caso de um único produto, por exemplo, cobalto e molibdênio, acredito que não existiriam problemas dessa associação, né? Porque normalmente as doses de cobalto e molibdênio nos produtos que já são formulados, elas não vão ser muito altas, então não teria nenhum prejuízo. ¿Ok? Gracias, doctora. La verdad es que hay muchas preguntas y vamos a pedirle por favor de que tenga usted mucha paciencia porque queremos absorber la mayor cantidad de conocimientos que podamos. Este productor nos pregunta, ¿cuántos días después de la aplicación de urea al boleo al suelo es absorbido por el maíz en estadio B2 y B6? Sobre a aplicação de nitrogênio no milho, isso é bem importante, porque a principal fonte de nitrogênio utilizada para milho é a ureia, né? E conforme a gente sabe, a ureia, ela sofre com um processo de volatilização, perdas altíssimas, podem chegar a perda de 70%, né? Então, o que a gente tem aqui a nível Brasil? Tá? Normalmente a aplicação de ureia, ela é realizada anterior a alguma previsão de precipitação ou de chuva que vai acontecer, né, para aquelas áreas de sequeira. Para quando as doses de nitrogênio são muito elevadas, acima de 150 quilos por hectare de nitrogênio, o ideal é parcelar essa aplicação. Em quais momentos? V4 a V6, 20% na semeadura e o restante do que sobrar em 2 aplicações de V4 a V6 e em R1, ou seja, no pendoamento da cultura do milho, para a gente tentar com que a planta absorva o máximo possível desse nutriente que foi depositado, né? Então, assim, a gente não tem nenhuma estimativa, infelizmente, do quanto que esse nutriente ele vai ficar disponível para o milho ir absorvendo, né? Mas, assim, se a gente conseguir aplicar e chover na sequência dessa aplicação, ele normalmente é incorporado ao solo e as perdas são muito pequenas, tá ok? Muy bien, doctora. Nos preguntan ahora, por favor, para Patricia, nuevamente vamos a pedirle a Patricia que nos acompañe. Nos dice un productor, ¿cuál sería el proceso
de transferir mis puntos Bayer a otro productor? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Puedo presentar y mostrar el proceso un ratito? Voy a presentar de manera... ¿Pueden visualizar? Bien, entonces uno entra a mis puntos, transferencia de puntos, y como todo proceso de transferencia bancaria, esto también se vuelve una moneda Bayer dentro de todo el proceso. Perdón, un ratito. Se salió. Es todo un proceso de transferencia como cualquier cuenta bancaria. Estos sistemas cuentan con encriptaciones de ciberseguridad súper fuertes. Entonces uno coloca acá el NIT, el CI, la cédula de identidad del usuario, la cantidad de puntos. Entonces yo estaría colocando acá y transfiero. Así de fácil y simple desde mis puntos y transferencias de puntos. Entonces si uno va también transfiriendo los puntos a los usuarios, el mismo procedimiento para Bolivia y para Paraguay. Entonces así va compartiendo los puntos de acuerdo a las necesidades que uno esté teniendo. Gracias, Patricia. Continuamos, Pablo. Continuamos con una pregunta más, por favor, para la doctora Larisa. Y nos preguntan, ¿por qué en suelos de pH 5, que son lotes de primer año de agricultura, no se ve nodulación de las bacterias? ¿Y de qué forma el cultivo de soya realiza la absorción de nitrógeno habiendo una ausencia de nódulo de Bradysodium? Excelente pergunta, muito obrigada. Por que não ocorre nodulação em solos de primeiro ano? A principal explicação é pela baixa quantidade de risóbios, de bactérias presentes no solo. Então, a melhor forma de corrigir isso seria fazer muitas aplicações e sucessivas aplicações de inoculante, tanto via foliar, quanto no tratamento de semente, quanto em culturas de cobertura, como, por exemplo, no sorgo, como, por exemplo, no milho, se entra culturas de cobertura, para tentar aumentar a população de risóbios dentro do sistema. Um outro fator que é muito impactante também é a formação de palha sobre a superfície do solo. Por quê? Os risóbios, eles são muito sensíveis à elevação de temperatura. Então, toda vez que a temperatura fica muito alta, acima de 35%, que isso a gente consegue atingir facilmente na superfície do solo, a gente mata todos os risóbios. Então, a formação de palha e a quantidade de umidade que fica disponível no solo, ela vai ter um papel fundamental nesse processo de fixação biológica de nitrogênio, né? Então, como uma das formas seria tentar aumentar a quantidade de palha, fazer sucessivas aplicações de risóbio, de bactérias, muitas aplicações para aumentar a população, e com isso, tentar equilibrar os nutrientes de uma forma geral dentro do solo. Porque eu mostrei para vocês que alguns elementos vão ter um papel mais importante no processo de fixação, como o cobalto, o molibdênio, o níquel, o fósforo e o enxofre. Mas todos os nutrientes vão ter um papel essencial, como o potássio, como o cálcio, como o magnésio, porque ocorre uma sinergia entre as bactérias e a planta. Se a planta está deficiente em algum nutriente, a bactéria não consegue fazer o processo de nodulação com a planta, porque a própria planta não está conseguindo suprir o que a bactéria está necessitando. Então, vão ser vários fatores que vão influenciar nesse processo de nodulação nas áreas de abertura. Então, o importante é fazer várias vezes a aplicação de inoculante e tentar favorecer formação de palha, manter a umidade no solo e a aplicação desses nutrientes também de forma equilibrada. Realmente una lluvia de conocimientos. Muy agradecido, doctora. Muchas preguntas, la verdad. Las que no se hayan contestado se van a contestar posteriormente en las páginas de Bayer Bolivia y Bayer Paraguay. Ana María, realmente una noche fantástica.
Así es, Pablo, pero bueno, que no se vaya la doctora, queremos agradecerle y por favor sus palabras finales para este público tan selecto que hemos tenido esta noche, doctora. Muchas gracias. Gostaria de agradecer a todos pelo convite. Para mim foi prazer imenso poder discutir pouco desse tema que eu gosto tanto. Espero que da próxima vez a gente consiga conversar sobre isso presencialmente, que é muito melhor, muito mais prazeroso, né? Deixei os meus contatos, estou à disposição, caso queira entrar em contato comigo. Muito obrigado a todos. Doctora, también vamos a invitar a Alexander Peraza, Field Marketing de Bayer Bolivia, para que nos dé las palabras finales en esta noche, Alexander. Bueno, primeramente agradecer a la doctora Larisa, a Patricia, por darnos todos los conocimientos que este día pudieron compartirnos. Realmente muy buenas, muy importantes las dos palestras, las dos charlas. Agradecer como Bayer también la preferencia de todos aquellos que formaron parte de este día más de la Academia Virtual Bayer, y obviamente los esperamos la próxima semana para poder hacer el cierre ya de nuestra versión, de nuestra segunda versión de la Academia Bayer, con un tema que sé que va a ser muy, pero muy importante para todos nuestro sector soyero principalmente. Gracias, Alexander. Invitamos también a Patricia, por favor, Patricia, para que dé sus palabras finales en este cierre de la academia. Antes que nada, muchísimas gracias a todos por formar parte. Les invito a registrarse, a unirse si tienen algún problema o no están consiguiendo. Por favor, contáctense con su RB. La doctora va a estar próximamente en la plataforma para que podamos seguir preguntándole y seguir analizando todas las especificidades de nuestros campos, ¿verdad?, que tenemos con ella. Le voy a estar enviando un correo a todos los participantes cuando ellas estén dentro de la plataforma, y únanse, por favor. También queremos invitar a que nos dé sus palabras finales nuestra gran amiga Lucía Boya, Field Marketing de Paraguay. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros esta noche. Yo quería aprovechar para invitarles a que nos sigan en las redes sociales de Bayer Paraguay y Bayer Bolivia para estar siempre enterados de todos los eventos, seminarios, congresos y lanzamientos, sobre todo, que vamos a estar promoviendo vía nuestras redes sociales. También comentarles que en nuestra página de Facebook se encuentran disponibles todas las charlas de la Academia Bayer 2021, tanto en el Facebook de Paraguay como en el Facebook de Bolivia. En la sección de videos, en caso que se hayan perdido alguna de las charlas o quieran revivirlas, están ahí disponibles. Muchas gracias, Lucía. Bueno, recordarles a todos que nuestra siguiente charla, Pablo, será manejo fisiológico de soya para una alta productividad y estará a cargo del doctor Marcos Yamamoto. La quinta jornada se cierra con broche de oro definitivamente en estos dos países productores de ese grano que alimenta no solamente a nuestros pueblos, sino también que se exportan los excedentes. Cerrando con broche de oro la Academia Virtual Bayer, los esperamos a todos ustedes el próximo miércoles. Gracias por habernos acompañado y será hasta la pronto. Gracias, Ana María. Gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Que pasen buenas noches.